Hoje você vai descobrir o hábito mais barato para explodir a sua testosterona de forma 100% natural. E que inclusive, se você executar ele corretamente, você pode aumentar em até 30% seus níveis de testosterona total, beleza? E para você entender muito bem o que precisa ser feito e como precisa ser feito, antes eu preciso te explicar o porquê. E para isso acontecer, eu preciso desmistificar para você o que é uma das maiores mentiras, ou desinformações ou mitos que são disseminados aí durante toda a história, que é que o sol faz mal. Tomar sol, se expor ao sol faz mal. E geralmente quem vem com esse argumento já vem direto, né? Então, tomar sol faz mal porque causa câncer. Se expor ao sol faz mal porque causa câncer de pele. E, cara, qual que é o grande problema disso aí, né? Assim, esse argumento, ele é tão fraco, ele é tão burro, mas tão burro, quanto eu virar pra você e falar que tomar água faz mal porque causa hiponatremia. Ou que treinar, se exercitar, faz mal porque causa rabdomiólise. Cara, as pessoas esquecem que existe uma variável que é fundamental para definir qualquer tipo de elemento parecido com isso, que é a quantidade, a forma como é feito isso. Então, assim como existe uma grande diferença entre eu tomar água igual uma pessoa normal toma, ou eu tomar 3 litros d'água no período de 1 hora, 30 minutos, porque se eu fizer isso, provavelmente eu vou parar no hospital por conta de hiponatremia, também existe uma grande diferença entre eu me expor 20 minutos ao sol ou eu, cara, torrar por 3, 4 horas no sol e sair queimado e sair todo descascando. Existe uma grande diferença com relação a isso. Isso porque, cara, o sol ele é fundamental, fundamental para que nós, seres humanos, tenhamos qualidade na vida. Então, além de qualidade de vida, tá? Além de qualidade de vida que eu vou falar aqui para você, qualidade na nossa vida em si, tá? Vamos lá. Então, por que é importante tomar sol? Primeiro ponto, como eu já adiantei, é qualidade de vida. Nós, por mais que não sejamos tão sazonais quanto alguns animais específicos, sei lá, tem animal que hiberna, né? Então, o bicho passa o verão todo caçando, comendo e tal, e aí depois o bicho passa o inverno inteiro dormindo, né? Então, isso é um alto grau de sazonalidade. Ou tem animais, por exemplo, que mudam características físicas de acordo com a estação do ano. Então, tem animais que, no verão, por exemplo, mudam a coloração do pelo, assim, ao contrário do inverno, né? Então, vai mudando ao longo do ano. O ser humano ele não tem tanta sazonalidade assim, mas existe uma certa sazonalidade em nós humanos. Ao passo que a gente consegue verificar mudanças no humor, mudanças na disposição, mudanças na energia, a depender da disponibilidade, do tanto de sol que a gente consegue ou não se expor ao longo da estação do ano, né, ao longo do ano inteiro. Então, no verão, a gente consegue observar maior energia, maior disposição, um humor melhor, enquanto no inverno, comumente é o contrário, tá certo? Tudo vai depender da oferta de sol que a gente tem. O segundo ponto é com relação à vitamina D. Então nós temos um mecanismo no nosso corpo que regula a produção, a síntese de vitamina D no corpo. Então, se você não sabe, vitamina D também é um hormônio, no caso. E a gente consegue sintetizar no próprio corpo, a depender do que é a exposição solar. Então, existe um mecanismo no corpo capaz de sintetizar, de melhorar essa síntese, de piorar essa síntese, a depender também da nossa exposição. E já foi mapeado que níveis de vitamina D séricos, né, níveis tirados do sangue, menores do que 30 nanogramas por ml, já estão relacionados com uma queda de 20% na testosterona. Então, só de ajustar isso aqui, você já ganha esses 20% de volta. Tá? Só de ter níveis adequados de vitamina D, ali na casa de 50, 60 nanogramas por ml. O terceiro ponto aqui é o seguinte, é com relação à regulação do ciclo circadiano. Então, se você não sabe, o ciclo circadiano é como se fosse o relógio biológico que a gente tem no corpo. Então, ele que vai ditar quando é que a gente vai produzir certos hormônios, quando é que a gente vai cessar essa produção, o tocar do dia, como é que vai ser, a nossa onda de energia, de disposição em si, né? Como é que isso vai variar ao longo das horas do dia, enfim, tudo isso está relacionado com o ciclo circadiano. E se expor ao sol também tem essa capacidade de fazer essa regulação, beleza? De quebra, você ainda melhora o teu sono, o que aumenta também, melhora a tua testosterona de 10 a 15%, e também você faz, como eu falei, essa regulação hormonal. Então repare aqui, cara, e isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos dentro do Testosterona Blindada. Se você não sabe, eu tenho um treinamento chamado Testosterona Blindada, focado em fazer com que homens alcancem um máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi inclusive fazendo um treinamento que eu saí de 299 e fui para 953, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Tá? Se você quiser conhecer, é só clicar no primeiro link da descrição. E eu não me canso de falar isso pra rapaziada, que é o seguinte, muitas vezes você vai fazer um pequeno ajuste na sua rotina, um pequeno ajuste no seu estilo de vida. E isso vai, cara, gerar um efeito cascata positivo. Aonde é que, nesse caso, por exemplo, da exposição solar.
se você faz da forma correta, você já recupera, ó, 20% aqui de testosterona, com mais 10, 15, 20% aqui também no sono. Então, você já ajusta um monte de coisa sem querer. Do nada. Do nada você já conserta, cara, grande parte da sua vida só fazendo pequenos elementos simples. É como se você puxasse uma alavanca e ela por si só causasse um puto do efeito. Entende? Então, preste bem atenção nisso aqui. Você já entendeu o porquê agora? Executar. Então você sabe o porquê executar isso, por que é importante tomar sol. Mas beleza, Rodrigo, quando eu devo tomar esse sol? Quando é que eu devo me expor? E aqui é o seguinte, cara, todos os dias. Faça isso uma questão cotidiana para você. Então tome sol diariamente. Tá? Quando a gente pensa em vitamina D, a gente está falando do sol das 10 às 14 horas. Por quê? Porque ele tem um alto índice de UVB, que é justamente o que a gente busca. Lembra que eu falei lá que o corpo regula a produção de vitamina D a partir da exposição solar? Pois então, esse raio de sol bate aqui, e aí, a depender do nível de UVB, ele consegue iniciar a síntese de vitamina D no nosso corpo, tá certo? Quando a gente pensa no ciclo circadiano, na regulação desse ciclo circadiano, a gente está falando do sol nascente. Isso porque ele tem um maior índice de luz azul, tá? Que vai ser excelente de manhã e péssimo à noite. Porque quando a gente está falando de luz azul, a gente está falando diretamente na produção de melatonina, que é um dos hormônios que faz com que você consiga pegar no sono e tenha qualidade nesse sono. Então, de manhã, a gente quer zerar essa produção, né? Afinal, a gente quer que o hormônio do sono ele apareça quando a gente está indo dormir, não quando a gente está acordando. Então, é fundamental que a gente regule isso também, tá? Com relação ao UVB, eu trouxe até um gráfico aqui para exemplificar ainda mais para você, tá bom? Então, aqui a gente tem as horas do dia, tá? De 7 da manhã até as 18 horas. E aqui a gente tem o índice de UVB, tá? De 0 microvатts por centímetro quadrado até 150 microvatts por centímetro quadrado. O que a gente vai buscar aqui são horários do dia, zonas do dia, onde a gente tem mais do que 100 microvatts por centímetro quadrado. Por quê? Porque esse aqui vai ser mais ou menos um limiar que a gente precisa para poder nosso corpo disparar a produção de vitamina D. Menos do que isso, quando a gente encontra intensidades menores, ela não é capaz de fazer com que o corpo consiga iniciar a produção. É como se eu quisesse ferver uma água usando um fósforo, usando um isqueiro. É como se eu quisesse fazer esse tipo de, sei lá, um outro exemplo aqui, não sei se tem outro exemplo para isso, mas esse exemplo é muito bom, cara. Como se eu quisesse ferver uma água, uma jarra d'água usando um fósforo. Pô. Então eu não tenho intensidade suficiente para poder fazer com que essa síntese se inicie. E aqui a gente tem 3 curvas aqui, inclusive, né? Uma curva azul, que é no dia Kavok, céuzão azul, tá? Um dia levemente nublado. Então você vê que eles são bem parecidos, tá? Bem parecidos, tudo certo. Agora, num dia onde a gente tem aqui um tempo muito fechado, ali todo coberto, sem nem parecer que tá nascendo sol, aqui é um dia que, independente do horário, a gente não vai nem conseguir dar essa expressão mínima de UVB para que o corpo inicie a própria síntese de vitamina D, tá? Então, preste bem atenção nisso e aproveite bastante os dias com céu azul, os dias com pouquinhas nuvens no céu, vai ser excelente para nós, tá? Beleza, Rodrigo, entendi então o porquê, entendi quando executar. Agora, por quanto tempo eu devo fazer isso, né? Por quanto tempo eu devo me expor ao sol? Vamos lá. Quando a gente pensa naquele sol ali das 10 às 14, o sol da vitamina D, a gente tá falando, cara, de 5 a 20 minutos, tá bom? Não mais do que isso. E por isso que é importante a quantidade. Porque se você tomar 3 horas de sol aqui, você vai se fuder, bicho. Isso aí, é claro, é óbvio isso. Agora, o que a gente tá buscando é justamente esses 15 a 20 minutos. A depender do quê? Do tom de pele. Então, quanto mais... Cadê? Tirar isso aqui daqui da frente. Quanto mais branco você for, menos tempo você precisa. Quanto mais clara for a sua pele, menos tempo. Você vai ter uma maior sensibilidade a esse UVB. Agora, quanto mais morena for a sua pele, quanto mais escura for ela, mais tempo você vai precisar. Tá? Com relação também ao nível de UVB do dia, então como eu mostrei para você lá, um dia que está nublado, vai ter um baixo nível de UVB. Um dia que está ensolarado, um alto nível. Então, dias nublados, a depender do quão nublado tiver, você vai precisar de um pouquinho mais ou um pouquinho menos, a depender de quão cavoque tiver o céu, quão azul tiver o céu. Tá? Sem nuvens. E, cara, o terceiro ponto, e aqui é o principal de todos, tá? Tudo é progressão, cara. Você não deve ficar vermelho, você não deve ficar ardido, você definitivamente não deve ficar queimado. Se essas coisas acontecerem com você, é porque você passou tempo demais. E por isso que você tem que começar no pouco para ir aumentando. Também não é como se fosse uma quanto mais melhor, assim, uma disputa para ver quanto mais sol você consegue tomar sem se queimar. Não é isso. Tá? Vai tomando de pouquinho em pouquinho, vai experimentando um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai vendo como é que a tua pele reage. Tá? Mas o fato é que se você, por exemplo, toma aqui 5 a 20 e não fica queimado, tá tudo certo, maravilha, cara. Não precisa ficar tentando aumentar esse número também, não. Mas é fundamental que você use a progressão, tá? Não passe do tempo,
beleza? Não passa o tempo, senão vai dar ruim. E quando a gente fala da regulação do ciclo circadiano, a gente está falando de 2 a 10 minutinhos de sol ao amanhecer. Então amanheceu, abre a janela, deixa aquele sol entrar em casa, maravilha, tranquilão, de 2 a 10 minutinhos, tá? Beleza, Rodrigo, entendi. Entendi quando preciso tomar sol, por quanto tempo tomar sol, mas agora como tomar esse sol? Tá? Vamos lá. No sol da vitamina D, a gente está falando de expor o máximo de pele possível sem protetor. Ah, Rodrigo, mas como assim sem protetor? Exatamente, porque o protetor ele vai bloquear o raio UVB. Não tá escrito no protetor, bloqueador de raios UVB. Então você definitivamente não quer bloquear o raio, porque você só está tomando por conta do raio, pô. Então se você usar um protetor solar, mesmo que seja um protetor físico, um protetor mecânico ou um protetor químico, você vai perder essa eficiência. Tá? É claro, se você for passar mais tempo do que isso no sol, sei lá, você está na praia, vai passar 6 horas no sol. Aí, obviamente, você vai precisar encontrar uma forma de se proteger. Tá? Pode ser um protetor mecânico, um protetor físico, ou mesmo um protetor químico, vai depender da qualidade dele. Tá? Depende muito da qualidade, principalmente do protetor químico. Tá? Mas o fato é que, nesses 20 minutinhos que a gente vai tomar o sol aqui, a gente não vai querer proteger os raios UVB, não vai querer bloquear eles, tá bom? Então, o máximo de pele possível, se você puder sacar a camisa, melhor, mas caso não consiga, cara, remangar as mangas já tá, assim, já é um passo, entendeu? Já tá melhor do que nada. E naquele sol do ciclo circadiano, aquele de manhãzinha, sem janelas ou óculos, tá bom? Então abre a janela ali, deixa a luz do sol entrar em casa mesmo, tá? Não é para olhar pro sol, não precisa olhar nada não, mas é simplesmente deixar a luz, aquela luz entrar, porque ela vai ter um bom balanço entre luz azul e luz amarela. E a gente vai querer aqui um alto nível de luz azul, então ela vai conseguir regular o teu ciclo circadiano, beleza? Então vamos recapitular. Exposição dos olhos, 10 minutinhos pela manhã, show. Exposição da pele, de 5 a 20 minutinhos por dia, das 10 às 14 horas, sem protetor, tá? Quais são os cuidados que a gente precisa tomar? Se ficar vermelho, ou ardido, ou principalmente queimado. Cara, se você ficou queimado, é porque você passou tanto tempo, mas tanto tempo, que o seu corpo tem que eliminar essa camada de pele mais externa, de tanto que você fudeu com ela. Então, se você ficou vermelho, você passou tempo demais. Se você ficou ardido, também você passou tempo demais. Eu não me canso de repetir isso aqui, cara. Comece com a progressão, aos poucos, vá subindo de pouquinho em pouquinho, tá? Vamos lá. E aí, pode surgir a dúvida ainda, né? Pô, Rodrigo, mas será que não faz mal mesmo, cara? Pô, eu entendi o que você falou aqui. Fez sentido pra cacete o que você falou. Mas, cara, será que não faz mal mesmo, pô? Eu ouço em todo lugar que faz mal, pô. Não é possível que você é o detentor da verdade. Como se. Inclusive, tem um detalhe, né, cara? Se com qualquer elemento relacionado à saúde, né? Se vem alguém dizendo que é o detentor da verdade, essa pessoa tá delirando, tá bom? Até porque com relação à saúde nada se inventa. Eu não inventei nada disso aqui, eu não descobri nada disso, assim, eu não criei nada disso. Né? Então a ciência já mapeia isso há muito tempo. E qual que é o grande elemento aqui? Quais são os argumentos que você precisa entender quando se trata de, pô, será que não faz mal mesmo? E vamos lá, cara. Primeiro, né? O protetor solar, ele existe há 100 anos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. A suplementação de vitamina D também. Por quê? Porque reparem, se você não consegue essa vitamina D através do sol, você precisa suplementar isso aí. Beleza? Só que esses mecanismos, eles só existem há 100 anos, cara. Então, qual que é o grande elemento aqui? Como é que o ser humano sobreviveu ao longo da história toda se ele não pudesse se expor ao sol, tá? Mas também não tivesse vitamina D para poder suplementar. Como é que funciona isso? Já que a gente tem uma série de cascatas, não é só da vitamina D, tá? Mas tem uma série de cascatas que são através do sol acionadas, entendeu? Então, novamente, cara, isso aqui não tô tirando da minha cabeça, não, cara. Isso aí já existe há muito tempo. As pessoas já falam disso também. Beleza? Bom, como eu falei, existe uma série de mecanismos de autorregulação. Que, novamente, a ciência está mais do que careca de saber. Mais careca do que eu, inclusive, de saber todos esses elementos. Também com relação à própria disposição e humor e energia e tudo mais. Mas, cara, principalmente, foca nesse ponto aqui. Se ainda sobrou alguma dúvida com relação, foca nesse ponto, cara. Use o argumento lógico para tentar entender. Beleza? E, claro, busca mais sobre isso também, cara. Busca mais sobre isso. Tá? Mas, vamos lá. Ficou alguma dúvida? Se ficou, deixa aqui nos comentários que eu vou responder o máximo possível de dúvida, beleza? É, beleza. Pô, Rodrigo, entendi. Mas, cara, situação real aqui. Tá no inverno, tá fazendo frio, e o sol ele não aparece de jeito nenhum. O que eu faço agora? Ou, cara, sei lá, beleza, entendi que é importante, entendi que é legal, mas eu não consigo me expor, Rodrigo. Porque eu trabalho
numa mina de carvão e não tem sol lá dentro. Ou sei lá, eu trabalho, sei lá, cara, o teu trabalho não permite que você se exponha ao sol. Muitas vezes acontece. Na grande maioria das vezes, inclusive, acontece. Qual que é a alternativa para isso, então? Bom, a alternativa para isso é a suplementação. E se você quiser saber exatamente que tipo de suplemento faz sentido tomar ou não faz sentido tomar quando se trata de aumento de testosterona, eu recomendo que você clique aqui no próximo vídeo que está aparecendo aqui para você poder assistir e tirar essa dúvida de uma vez por todas. Beleza, meu querido? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um comentário aqui. Também se inscreva no canal para não perder mais um vídeo que a gente solta por aqui também. Deixe seu like nesse vídeo. Assista o vídeo que eu recomendei aqui para você, que está aqui, passando aos próximos. E até a próxima.